Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. E se eu te dissesse que às vezes o homem mais controlado é aquele que está mais desesperado para perder o controle, que a distância entre patrão e empregada pode ser menor que um toque acidental de mãos, que dentro da mansão mais perfeita de São Paulo, duas almas prisioneiras estão prestes a incendiar todas as regras. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E me diz, você já sentiu uma atração tão forte que parecia errada? Deixa nos comentários. Vamos lá. A mansão Ashort erguia-se imponente entre jardins perfeitamente aparados, suas colunas de mármore branco refletindo o sol da manhã paulistana. Isabela Navarro segurou a alça da bolsa com força enquanto subia os degraus de granito, cada passo ecoando suas próprias dúvidas. Arquiteta transformada em governanta. Como você caiu tão fundo? O pensamento amargo foi interrompido quando as portas duplas de mogno se abriram, revelando um hall de entrada que mais parecia museu do que residência. Lustres de cristal baccarat pendiam do teto de 15 metros, lançando prismas de luz sobre o piso de mármore Carrara. Obras de arte emolduradas em ouro alinhavam-se nas paredes cor creme, e o aroma de lírios brancos e cera de abelha impregnava o ar. Isabela reconheceu uma aquarela original de Tarsila do Amaral e teve que engolir a ironia. Ela já havia especificado peças assim para clientes, em outra vida. Senhorita Navarro. A voz masculina cortou o ar como lâmina afiada. Isabela virou-se e esqueceu de respirar. Adrian Beaumont descia a escadaria curva com a precisão de um felino, cada movimento calculado, controlado. O smoking preto se ajustava perfeitamente ao corpo esbelto mas definido, a gravata borboleta um contraste impecável contra a camisa branca engomada. Mas foram os olhos que a paralisaram, azul acinzentados, intensos como tempestade prestes a romper, avaliando-a com frieza que deveria intimidar, mas que de alguma forma incendiava algo no fundo de seu ventre. Senhor Beaumont. Isabela estendeu a mão, forçando firmeza na voz. O aperto foi breve, profissional, mas a pele dele era surpreendentemente quente contra dela, e Isabela jurou sentir um tremor quase imperceptível antes que ele soltasse seus dedos como se queimassem. Siga-me. Adrian girou nos calcanhares com precisão militar, conduzindo-a através de corredores revestidos em papel de parede francês. O escritório dele era um santuário de ordem, livros alinhados por tamanho e cor, canetas dispostas em ângulos perfeitos, nenhum papel fora do lugar. Adrian sentou-se atrás da escrivaninha de jacarandá, gesticulando para que ela ocupasse a cadeira oposta. A distância entre eles parecia pequena demais e imensa ao mesmo tempo. Suas referências são adequadas. Ele folheou o currículo com dedos longos e bem cuidados. Embora sua experiência anterior seja limitada. Se você soubesse, Isabela pensou amargamente, mas manteve a expressão neutra. Aprendo rápido, Sr. Beaumont. Adria. A correção veio seca. Os empregados me chamam de Adria. Os donos da casa raramente estão presentes, o que significa que eu supervisiono todas as operações. Ele fez uma pausa, os olhos perfurando os dela. Todos os empregados respondem a mim. Diretamente. Havia algo na forma como ele disse todos que fez a pele de Isabela formigar. Entendo. Entende. Adria inclinou-se ligeiramente para frente, e o movimento trouxe o aroma dele, sândalo, café e algo indefinível que fez Isabela querer se aproximar. Esta mansão funciona com precisão absoluta. Não tolero erros, atrasos ou distrações. A palavra final pairou no ar entre eles, carregada de significado que nenhum dos dois se atreveu a nomear. Não sou uma distração, senhor. Adria. Isabela ergueu o queixo. Sou uma profissional que precisa deste emprego. Algo lampejou naqueles olhos tempestuosos. Aprovação? Desafio? Adrian recostou-se novamente, a máscara de gelo firmemente recolocada. Você começa amanhã às 5 da manhã. Seu uniforme estará no quarto. Suas funções incluem supervisão da limpeza das alas leste e norte, organização da despensa e suporte durante eventos. Ele deslizou um documento pela mesa. Leia as regras da casa. Todas. Há uma especialmente sobre fraternização entre funcionários. Isabela pegou o papel, seus dedos roçando nos dele novamente. Desta vez,
Foi ela quem sentiu o choque elétrico subir pelo braço. Não será um problema. Ótimo. Adrian levantou-se, sinalizando o fim da entrevista. Marta mostrará seu quarto. Mas quando Isabela passou por ele em direção à porta, Adrian falou novamente, a voz mais baixa, quase rouca. Isabela. Era a primeira vez que ele usava seu nome. Bem-vinda à mansão Ashworth. Ela olhou por sobre o ombro. Adrian estava parado junto à janela, as mãos entrelaçadas nas costas, olhando para os jardins, mas a tensão nos ombros dele traía a compostura. Horas depois, sozinha no quarto minúsculo no terceiro andar, Isabela sentou-se na cama estreita e deixou as regras caírem no chão. Suas mãos tremiam. O que foi aquilo? Ela havia sentido atração antes, mas não assim, não essa urgência visceral, esse reconhecimento inexplicável. Através da janela, as luzes da mansão brilhavam como estrelas prisioneiras. Isabela fechou os olhos, mas tudo que via eram olhos azul-acinzentados olhando através dela. Este foi um erro terrível. Mas era tarde demais para voltar atrás. O despertador tocou às 4:30 da manhã, arrancando Isabela de sonhos inquietos povoados por olhares gélidos e mãos quentes. Ela se vestiu no escuro, ajustando o vestido preto e o avental branco que a transformavam em mais uma sombra invisível nos corredores da mansão. O uniforme cheirava lavanda e amido, impecável como tudo ali. Como ele exigia. A primeira semana foi um teste de resistência silencioso. Adrian estava em toda parte, surgindo sem aviso enquanto ela dobrava lençóis de linho egípcio, observando-a polir a prataria georgiana com expressão ilegível, materializando-se atrás dela quando organizava as flores frescas nos vasos de porcelana. Sua presença era como corrente elétrica no ar antes da tempestade, impossível ignorar, perigosa de tocar. O arranjo está torto. A voz dele a fez pular, derrubando uma rosa branca no chão de mármore. Isabela virou-se, o coração disparado. Adrian estava a poucos passos, magnificamente intimidador no terno carvão de 3 peças, uma pequena ruga entre as sobrancelhas a única indicação de desaprovação. Eu. Ela se abaixou para pegar a flor, mas ele foi mais rápido. Os dedos deles se tocaram no caule espinhoso. Adrian recuou como se tivesse sido queimado, estendendo a rosa para ela com gesto rígido. Mais atenção, senhorita Navarro. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, deixando apenas o rastro de seu perfume e o peso de seu julgamento. Mais atenção. As palavras ecoavam enquanto Isabela reajustava as flores com mãos que insistiam em tremer. Como prestar atenção em qualquer coisa quando ele estava por perto? Naquela noite, polindo o corrimão da escadaria principal, Isabela permitiu-se um momento de fraqueza. Fechou os olhos e se viu em seu antigo escritório. Paredes de vidro com vista para a Avenida Paulista, plantas arquitetônicas espalhadas pela prancheta, telefone tocando com novos projetos. Liberdade. Propósito. Identidade. Você estava chorando? A pergunta veio suave, mas Isabela abriu os olhos num salto. Adrian estava 3 degraus acima, a gravata afrouxada, uma raridade que o tornava quase humano. Quase acessível. Não. A mentira saiu automática. Não minta para mim. Ele desceu um degrau. Eu sempre sei. Então por que perguntou? O silêncio se estendeu, denso. Adrian desceu mais um degrau. Agora estavam na mesma altura, olhos no mesmo nível. Isabela podia ver o cansaço nas linhas finas ao redor daqueles olhos impossíveis, a sombra de barba que sugeria a humanidade sob o verniz de perfeição. Por quê? Ele parou, a mandíbula contraindo. Porque eu queria ouvi-la dizer a verdade. A verdade. Isabela riu sem humor, baixando o pano de polir. A verdade é que há 2 anos eu projetava mansões como esta. Agora limpo o corrimão. Satisfeito. Adrian ficou paralisado. Algo passou por seu rosto, surpresa, reconhecimento, algo perigosamente próximo de empatia. Arquiteta. Não foi uma pergunta. Era. Isabela virou-se para descer, mas a voz dele a deteve. O que aconteceu? Por que você se importa? Não me importo. A resposta veio rápida demais, dura demais. Mas emprego pessoas quebradas. É mais fácil controlar. A crueldade das palavras deveria tê-la ferido, mas Isabela viu o que ele não disse,
o que brilhava naqueles olhos antes de ele desviá-los, porque eu também estou quebrado. No dia seguinte, durante um almoço formal na sala de jantar principal, Isabela tropeçou ao servir o vinho. Nada derramou, mas o pé falhou, e ela teve que se segurar na cadeira de um dos convidados. Uma fração de segundo de imperfeição. Isabela. A voz de Adrian cortou o ar como chicote. Na cozinha. Agora. Os outros funcionários baixaram os olhos, aliviados por não serem eles. Isabela caminhou pelo corredor de serviço com as bochechas queimando, preparando-se para a repreensão. Mas quando entraram na despensa vazia, Adrian não gritou. Apenas ficou ali, as mãos cerradas ao lado do corpo, respirando pesadamente. Você está me matando, Isabela. Eu tropecei. Não foi. Não foi isso. Ele deu um passo à frente. É você. É. Tudo em você. O ar fugiu dos pulmões dela. Adrian. Saia. Ele fechou os olhos. Agora. Antes que eu. Isabela saiu. Mas enquanto subia correndo para seu quarto, sabia que ambos haviam cruzado alguma linha invisível. Mais tarde, bem depois da meia-noite, ela desceu para pegar água. A cozinha estava escura, exceto pelo brilho da lua através das janelas. E lá estava Adrian, sentado à mesa do staff com uma garrafa de uísque pela metade, ainda de terno, a gravata finalmente removida. Não consegue dormir também? A pergunta dele veio baixa, sem o fio habitual de controle. Isabela deveria ter saído. Deveria ter mentido. Deveria ter seguido as regras. Em vez disso, sentou-se. Também não. Adrian deslizou a garrafa pela mesa. Seus olhos se encontraram. E pela primeira vez, nenhum dos dois desviou o olhar. O jantar de gala era a noite mais importante do ano na mansão Ashort. 50 convidados da alta sociedade paulistana, cristais baccarat brilhando sob lustres de ouro, arranjos florais que custavam mais que o salário mensal de Isabela. Ela se movimentava entre as mesas com bandeja de taças de champanhe, invisível como deveria ser, até que seus olhos encontraram Adrian do outro lado do salão. Ele estava impecável no smoking, supervisionando tudo com olhar de águia, mas quando seus olhares se cruzaram, algo passou entre eles. Um segundo. Talvez menos. Mas foi o suficiente para Isabela tropeçar. A bandeja tombou. 6 taças de cristal Lalique, cada uma valendo milhares de reais, explodiram contra o piso de mármore em sinfonia devastadora. O silêncio foi absoluto. Isabela congelou, os cacos espalhados aos seus pés como evidência de sua inadequação. 50 pares de olhos viraram-se para ela. A senhora Short, dona da mansão e raramente presente, levantou-se da cabeceira da mesa, os lábios finos contraídos em desaprovação. Que incompetência absolutamente. Foi culpa minha. A voz de Adrian cortou o ar com autoridade inquestionável. Todos olharam para ele. Isabela também, atônita. Adrian caminhava em direção ao desastre com passadas medidas, o rosto uma máscara de controle profissional. Eu reposicionei a mesa de serviço sem avisar o staff. A senhorita Navarro não poderia ter previsto o obstáculo. Ele se abaixou, começando a recolher os cacos maiores. A responsabilidade é inteiramente minha. Adrian, isso não é. A senhora Short começou. Eu insisto. Os olhos dele encontraram os da patroa com uma firmeza que beirava a insubordinação. O valor será descontado do meu salário. Isabela ficou paralisada. Adrian Beaumont, o homem que exigia perfeição absoluta, estava assumindo a culpa por erro dela. Protegendo-a. Muito bem. A senhora Short sentou-se novamente, claramente desconfortável. Mas espero que isso não se repita. Não se repetirá. Adrian gesticulou discretamente para outro funcionário assumir o lugar de Isabela. Você está dispensada por esta noite, senhorita Navarro. Foi uma ordem, mas soou como salvamento. Isabela fugiu para a cozinha, o coração martelando dolorosamente. Suas mãos tremiam enquanto apoiava-se na pia de aço inoxidável, tentando processar o que havia acontecido. Por que ele fez isso? A resposta veio na forma do próprio Adrian, entrando na cozinha vazia 2 horas depois, quando o jantar finalmente terminou. Ele havia removido o paletó do smoking, as mangas da camisa branca enroladas até os cotovelos,
revelando antebraços surpreendentemente musculosos. Você ainda está aqui. Esperando para limpar. Isabela mentiu. Ela estava esperando por ele. Adrian pegou uma vassoura, começando a varrer os últimos cacos de cristal que haviam escapado da limpeza inicial. O gesto era tão inesperado que Isabela ficou apenas observando. Não precisa fazer isso. Você já. Eu cresci fazendo isso. As palavras saíram amargas. Adrian continuou varrendo, os movimentos precisos mesmo em tarefa humilde. Meu pai era mordomo. Minha mãe, cozinheira. Eu passei a infância nos bastidores de mansões como esta, invisível para os donos, aprendendo que perfeição era a única moeda que pessoas como nós possuíam. Isabela se aproximou lentamente, pegando a pá de lixo. Eles trabalharam em silêncio sincronizado, uma dança de limpeza que parecia estranhamente íntima. Ele exigia isso de você? Isabela perguntou baixinho. Perfeição. Ele exigia que eu fosse melhor. Adrian despejou os cacos na pá que ela segurava. Melhor que ele. Melhor que nossa posição. Melhor que o destino que nos foi dado. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos destroços. E eu fui. Cheguei onde ele nunca chegou. Tornei-me o mordomo-chefe mais jovem de São Paulo. Controlo tudo nesta mansão. Mas você não é livre. Isabela disse o que ele não conseguia. Os olhos dele encontraram os dela, e ali estava, a verdade nua, a vulnerabilidade que ele escondia sob camadas de controle. Nenhum de nós é. Isabela despejou os cacos no lixo, mas quando se virou, Adrian estava próximo demais. Tão próximo que ela podia ver as pequenas falhas em sua perfeição, o botão de punho ligeiramente torto, o fio de cabelo que havia escapado do penteado impecável, a mancha quase imperceptível de champanhe na manga. Por que você assumiu a culpa? Ela precisava saber. Por quê? Adrian ergueu a mão, os dedos parando a centímetros do rosto dela, tremendo com esforço de não tocar. Porque eu não suportaria vê-la sofrer consequências por minha distração. Sua distração? Você me distrai, Isabela. A confissão saiu rouca. Desde o momento que entrou nesta mansão. Desde que seus olhos encontraram os meus. Você me distrai até a insanidade. A mão dele finalmente se moveu, os dedos roçando a linha do maxilar dela com um toque tão leve que poderia ter sido imaginado. Isabela fechou os olhos, inclinando-se infinitesimalmente na carícia. Adrian. O nome dela nos lábios dela quebrou algo nele. Adrian recuou abruptamente, a máscara voltando ao lugar com violência quase física. Isto não pode acontecer. A voz estava de volta ao tom de comando. Você trabalha para mim. Há regras. Você fez as regras. Exatamente. Ele já estava na porta. E você vai respeitá-las. Ambos vamos. Adrian saiu, deixando Isabela sozinha na cozinha com o eco de um quase toque e o gosto amargo de palavras não ditas. Mas enquanto subia para seu quarto, ela não conseguia parar de tocar o lugar onde os dedos dele haviam estado. A tempestade chegou sem aviso, como tudo que era real naquela mansão de aparências. Relâmpagos rasgavam o céu paulistano enquanto trovões sacudiam os vitrais centenários. Isabela estava verificando as janelas da ala leste quando as luzes piscaram uma, duas vezes, e morreram. Escuridão absoluta engoliu a mansão Ashort. Merda! Isabela tateou pela parede, o coração acelerado. Tempestades sempre a deixavam nervosa, uma herança de infância que nunca conseguirá superar. Isabela! A voz de Adrian cortou a escuridão, próxima demais. Onde você está? Aqui. Ela estendeu a mão e encontrou tecido, o braço dele sólido sob a camisa. As velas de emergência estão na adega, não? Vou buscá-las. Eu vou com você. As palavras saíram antes que pudesse reconsiderar. Não, não gosto de tempestades. Houve uma pausa. Então, surpreendentemente, a mão de Adrian encontrou a dela na escuridão. Grande, quente, firme. Venha. Eles desceram pelas escadas de serviço guiados apenas por relâmpagos ocasionais que transformavam a mansão em jogo de sombras fantasmagóricas. A mão de Adrian nunca soltou a dela,
e Isabela se perguntou se ele percebia que seu polegar traçava círculos inconscientes sobre os nós dos dedos dela. A adega era um labirinto subterrâneo de pedra e vinho, o ar úmido carregado com aroma terroso de barris de carvalho. Adrian achou as velas no escuro absoluto, anos de conhecimento da mansão guiando-o. O fósforo riscou, e a chama fraca banhou o rosto dele em luz dourada. Por um momento, Isabela apenas olhou. Ali estava o homem sob armadura, cansado, humano, assustadoramente bonito na luz dançante. Você está bem? Adrian perguntou, acendendo mais velas. Melhor agora. Isabela sentou-se em um barril tombado. Quando eu tinha 7 anos, fiquei presa no elevador durante uma tempestade. Escuro total por 4 horas. Desde então. Tem medo do escuro. Adrian sentou-se ao lado dela, próximo o suficiente para que seus ombros se tocassem. Eu tinha medo de festas. Festas? Como a de ontem à noite. Ele observava a chama da vela. Cresci servindo nelas, vendo pessoas rindo, bebendo, vivendo vidas que nunca seriam minhas. Meu pai dizia que nosso trabalho era ser invisíveis. Perfeitos e invisíveis. Um músculo saltou em sua mandíbula. Você sabe quantas vezes fui olhado como pessoa nesses eventos? 0. Sou parte da mobília. Uma mobília muito bem treinada. A amargura nas palavras de Adrian espelhava a própria dor de Isabela. Ela virou-se para ele, e na luz fraca das velas, com a tempestade rugindo lá fora, as paredes entre eles pareciam absurdas. Eu desenhei a sala de estar da casa do homem que roubou meus projetos. As palavras saíram num jorro. Ele era meu sócio. Meu mentor. Eu confiava nele. Ele roubou anos do meu trabalho, registrou tudo em nome dele, e quando confrontei, ele me destruiu profissionalmente. Ninguém acredita na palavra de uma arquiteta de 30 anos contra um homem com décadas de reputação. Isabela. A voz de Adrian estava carregada de algo que ela não conseguia nomear. Não. Ela balançou a cabeça. Não preciso de pena. Eu escolhi fugir. Escolhi me esconder aqui. Escolhi. Sua voz falhou. Escolhi desistir de quem eu era. Você não desistiu. Adrian virou-se para ela completamente, e seus joelhos se tocaram. Você está sobrevivendo. A diferença. Sobreviver não é viver. Não. Ele concordou baixinho. Não é. Eu sobrevivo há anos nesta mansão. Construí uma prisão de regras e controle e chamei de sucesso. Mas não é vida. É. Ele hesitou. É medo. Medo de que se eu baixar a guarda, vou desmoronar. Que vão ver que sou apenas filho de mordomo fingindo ser mais. Um relâmpago iluminou a adega como dia, e Isabela viu tudo no rosto dele: dor, solidão, anseio. Quando a escuridão voltou, foi mais fácil ser corajosa. Adrian, você sabe que não somos nossas feridas, certo? Então por que elas definem tudo o que fazemos? A pergunta pairou entre eles como os dois lados da mesma moeda amarga. Isabela sentiu lágrimas queimarem, mas piscou para afastá-las. Eu não sei mais quem sou. A confissão saiu quebrada. Eu era arquiteta. Agora sou apenas uma mulher que limpa o que outros destroem. Você é mais. A voz de Adrian estava rouca. Muito mais. Como você sabe? Porque quando olho para você, vejo tudo o que quis ser e nunca tive coragem. O ar entre eles mudou, carregou-se. Adrian ergueu a mão, e desta vez não hesitou. Os dedos dele traçaram a curva da bochecha dela, desceram pela linha do pescoço, deixando o rastro de fogo. Isto é loucura. Isabela sussurrou, mas não se afastou. Completa loucura. Adrian concordou, inclinando-se. A distância entre eles desapareceu lentamente, dolorosamente. Isabela podia sentir a respiração dele em seus lábios, ver a rendição nos olhos tempestuosos. Seu próprio coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Mais 1 centímetro. Meio centímetro. As luzes da adega explodiram de volta à vida com zumbido elétrico violento. Ambos saltaram para trás como se tivessem levado choque, piscando na claridade súbita. A realidade voltou com força brutal. Ele era seu patrão, ela sua empregada,
e o que quase aconteceu era proibido por todas as regras que governavam suas vidas. Adrian levantou-se abruptamente. Precisamos voltar. Ele saiu da adega sem olhar para trás, mas Isabela viu a forma como suas mãos tremiam. Ela ficou sentada mais um momento, os dedos tocando os próprios lábios onde os dele quase estiveram. Lá fora, a tempestade continuava. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Adrian tornou-se gelo personificado nos dias seguintes à tempestade. Onde antes havia olhares carregados, agora existia apenas frieza profissional. Ele multiplicou as tarefas de Isabela, adicionando responsabilidades impossíveis, criticando cada imperfeição microscópica. Era como se estivesse tentando apagar o que quase aconteceu através de crueldade calculada. Os lençóis da ala norte estão mal dobrados. Sua voz cortou o ar da lavanderia. Refaça. Todos. Isabela olhou para as pilhas perfeitamente organizadas, o cansaço pesando em seus ombros. Eram 11 da noite. Ela estava de pé desde as 5 da manhã. Adrian, eu verifiquei 3 vezes. 4 vezes, então. Ele não olhou para ela, os olhos fixos na prancheta em suas mãos. E é Sr. Beaumont durante horário de trabalho. Algo quebrou dentro de Isabela. 2 semanas de tratamento glacial, de ser empurrada aos limites, de sentir a distância dele como punhaladas constantes. Ela jogou o lençol que dobrava de volta na cesta. Não. Adrian finalmente olhou para ela, surpresa genuína atravessando a máscara. Desculpe. Eu disse não. Isabela deu um passo à frente, a exaustão transformando-se em raiva incandescente. Você pode ser meu patrão, Adrian, mas não é meu dono. Não pode me tratar como lixo porque está com medo do que sentiu naquela adega. Eu não. Ele começou, mas ela o interrompeu. Não minta. Você está aterrorizado. Do que quase aconteceu. Do que ainda pode acontecer. Ela deu outro passo. Então você me pune. Me empurra. Tenta me fazer odiar você para que seja mais fácil manter distância. Isabela. A voz dele tinha perdido o fio de comando. Mas não está funcionando, está? Ela estava perto agora, perto o suficiente para ver a linha tensa de sua mandíbula, o pulso acelerado no pescoço dele. Porque cada vez que você é cruel, tudo que vejo é um homem apavorado fingindo ser forte. Você não entende. Adrian recuou, mas as costas dele bateram na parede de azulejos. Não pode entender. Então me faça entender. A voz dela ecoou na lavanderia vazia. Me explique por que está destruindo a ambos. Por que eu não posso te ter? A confissão explodiu dele como grito de dor. Porque se eu ceder, se eu te tocar, se eu permitir isso, vou perder tudo que construí. Você acha que não vejo como os outros funcionários olham para você? Como eles sussurram quando passamos no corredor? Um toque, um olhar errado, e minha autoridade aqui acaba. E se minha autoridade acaba, eu não sou nada. Você acha que é seu cargo? Isabela sussurrou, atordoada. Você acha que isso é quem você é? É tudo que tenho. As palavras saíram rasgadas. É a única coisa que me separa de ser só mais um filho de empregados que não conseguiu escapar. Esta mansão, este cargo, este controle, é minha identidade inteira. Não. Isabela balançou a cabeça. É sua prisão. Assim como esta mansão é a minha. E você está tão apavorado de ser livre que prefere nos manter ambos enjaulados. Adrian fechou os olhos, a respiração irregular. Quando os abriu novamente, havia rendição neles. E fome. E algo que parecia perigosamente próximo de desespero. Isabela, eu estou tentando te proteger. De quê? De você? Ou de mim mesma? Ela ergueu a mão, hesitante, e colocou na parede ao lado da cabeça dele, efetivamente prendendo-o. Porque eu não preciso de proteção, Adrian. Preciso de honestidade. Você quer honestidade? A voz dele caiu para um sussurro rouco. Eu penso em você constantemente. Acordo pensando em você. Durmo pensando em você. Cada vez que te vejo naquele uniforme, quero arrancá-lo. Cada vez que você me chama de Adrian, é como Matt acendendo. Eu estou sendo consumido por você,
e está me aterrorizando porque eu nunca, perdi controle antes. O coração de Isabela martelava tão forte que doía. Adrian. Mas eu não posso. Ele continuou, desesperado. Porque se eu ceder, se nós fizermos isso, vão te julgar. Vão dizer que você seduziu o patrão. Vão transformar algo real em algo sórdido. E eu não suporto a ideia de você sendo manchada por associação comigo. Então não me proteja. Isabela inclinou-se, seus rostos a centímetros. Me escolha. Por um momento infinito, Adrian apenas olhou para ela. Ela viu a guerra travando-se naqueles olhos azul-acinzentados, dever contra desejo, controle contra rendição, medo contra coragem. Então ele se moveu. As mãos dele encontraram o rosto dela com urgência que beirava a violência, puxando-a para um beijo que não tinha nada de gentil. Era desespero e fome e anos de solidão desmoronando de uma vez. Isabela respondeu com igual ferocidade, os dedos enterrando-se no cabelo dele, destruindo o penteado perfeito. Adrian a virou, prensando-a contra a parede onde ele havia estado segundos antes, o corpo dele sólido e quente contra o dela. O beijo aprofundou, línguas encontrando-se em dança desesperada. Isabela sentiu as mãos dele descerem, uma na sua cintura, a outra entrelaçada em seu cabelo, desfazendo o coque com puxão possessivo. Ela gemeu contra a boca dele, e o som pareceu quebrar algo. Adrian recuou abruptamente, a respiração irregular, os lábios inchados, os olhos selvagens. Deus, Isabela, o que você está fazendo comigo? O mesmo que você está fazendo comigo. Ela puxou-o de volta, mas ele resistiu. Isto foi um erro. As palavras vieram mecânicas, mas os olhos dele contavam história diferente. Adrian. Você está dispensada pelo resto da noite. Ele já estava na porta. E isto nunca aconteceu. Entendeu? Nunca. Ele saiu, deixando Isabela encostada na parede, os lábios ardendo, o coração despedaçado, o corpo ainda vibrando com o gosto dele. Mas enquanto levava os dedos aos lábios inchados, ela sorriu. Porque agora sabia, Adrian Beaumont podia fingir gelo, mas queimava. E ela estava disposta a incendiar-se com ele. Rafael chegou à mansão Ashort numa segunda-feira ensolarada, todo sorrisos fáceis e charme natural. 25 anos, estudante de gastronomia fazendo estágio na cozinha, ele era tudo que Adrian não era, descontraído, aberto, livre. E ele notou Isabela imediatamente. Você deve ser a Isabela. Rafael estendeu a mão no refeitório dos funcionários, o sorriso largo. Ouvi falar muito sobre a governanta mais bonita de São Paulo. Isabela aceitou o aperto, divertida com a ousadia dele. Lisonjas não vão fazer suas tarefas sozinhas, Rafael. Ah, mas tornam o trabalho mais interessante. Ele piscou. Do outro lado do refeitório, Adrian observava a interação com expressão cuidadosamente neutra. Mas Isabela o conhecia agora, sabia ler as pequenas rachaduras em sua armadura, a forma como seus dedos apertaram a xícara de café até os nós ficarem brancos, como sua mandíbula contraiu, como seus olhos escureceram para a tempestade violenta. Ciúmes. Adrian Beaumont estava com ciúmes. E por razões que Isabela não queria examinar muito de perto, a descoberta encheu de satisfação perigosa. Nos dias seguintes, Rafael flertou descaradamente. Elogios sobre seu cabelo quando ela o soltava após o expediente. Comentários sobre seus olhos. Ofertas para ajudá-la com tarefas pesadas. Era inocente, amigável, mas deliberado. E Adrian observava tudo de longe, um predador enjaulado vendo presa sendo cortejada. Você está brincando com fogo. Marta, a cozinheira veterana, murmurou para Isabela enquanto descascavam batatas. O Sr. Beaumont vai explodir. Não sei do que você está falando. Isabela mentiu, mas não conseguiu conter o sorriso. Querida, todos sabem. Marta riu. A forma como ele olha para você, como ele fica paralisado quando você entra numa sala. Por favor. O homem está enlouquecendo. Ele me disse que foi um erro. Homens dizem muita besteira quando estão apavorados. Marta apontou a faca de descascar para Isabela. Mas cuidado. Adrian Beaumont é controlado até demais. Quando homens assim perdem o controle, é explosivo.
A explosão veio durante o jantar de negócios da quinta-feira. 50 pessoas, 5 pratos, serviço impecável exigido. Isabela circulava com bandeja de canapés, Rafael ao lado com os vinhos. Ele murmurou algo engraçado sobre um dos convidados, e Isabela riu, verdadeiramente riu pela primeira vez em semanas. Através do salão, os olhos dela encontraram os de Adrian. Ele estava parado junto à parede, supervisionando como sempre, mas havia algo selvagem naqueles olhos. Possessivo. Perigoso. Isabela sentiu o impacto do olhar como toque físico, e de repente o ar estava carregado demais, quente demais. Adrian atravessou o salão com passadas medidas, mas Isabela via tensão em cada músculo. Ele parou ao lado dela, tão perto que ela sentiu o calor dele. Senhorita Navarro, preciso que verifique o arranjo floral na biblioteca. Agora. Não foi pedido. Foi ordem. Mas havia urgência rouca subjacente que fez o estômago dela dar nó. Isabela colocou a bandeja numa mesa lateral e seguiu Adrian para fora do salão, consciente dos olhares curiosos dos outros funcionários. Eles atravessaram o corredor de serviço em silêncio tenso, os passos dela correndo para acompanhar as passadas longas dele. A biblioteca estava vazia, silenciosa, iluminada apenas pela luz suave dos abajures. Adrian fechou a porta e ficou parado ali, as costas para ela, os ombros rígidos. Os arranjos estão perfeitamente bem. Isabela disse baixinho. Não é? Sim. A palavra saiu estrangulada. Então por que estamos aqui? Adrian virou-se, e Isabela deu um passo atrás com a intensidade no rosto dele. Ele atravessou o espaço entre eles em 2 passos largos, prensando-a contra as estantes de livros antigos. Porque eu não aguento mais. A voz dele era rouca, irregular. Vê-lo tocando você, fazendo você rir, olhando para você como se... Como se o quê? Isabela desafiou, o coração disparado. Como se ele tivesse direito. As mãos de Adrian encontraram a parede de cada lado da cabeça dela, aprisionando-a, como se você fosse dele. E eu não sou. Ela ergueu o queixo. Você deixou bem claro que éramos erro. Eu menti. A confissão saiu rasgada. Eu menti porque estava apavorado. Porque você me faz sentir coisas que jurei nunca sentir. Porque quando olho para você, toda minha vida cuidadosamente construída parece prisão insuportável. Isabela mal podia respirar. Adrian. Ele te faz rir. Adrian inclinou-se, o nariz traçando a linha da mandíbula dela. Eu quero ser quem faz você rir. Ele te elogia. Eu quero ser quem te faz sentir bonita. Ele te toca. A voz dele caiu para um rosnado. E eu quero matar qualquer homem que coloque as mãos em você. Então me toque. Isabela sussurrou. Pare de lutar e apenas me toque. Adrian gemeu, baixo e torturado, e finalmente, fechou a distância. O beijo foi diferente desta vez. Não desesperado, mas deliberado. Ele a explorou completamente, saboreando, memorizando. As mãos dele deixaram a parede, uma curvando-se na sua cintura, a outra entrelaçando-se em seu cabelo. Isabela derreteu contra ele, os dedos agarrando as lapelas do terno dele, puxando-o mais perto. Ela sentiu o corpo dele pressionar contra o dela, sólido e quente, e gemeu dentro do beijo. Adrian rompeu o contato, a respiração irregular, a testa encostada na dela. Você está me destruindo, Isabela. Bom. Ela sorriu contra os lábios dele. Por que você me destruiu primeiro? Ele riu, um som baixo, rouco, maravilhoso. E então a beijou novamente, mais devagar desta vez, com algo que parecia perigosamente próximo de ternura. Isto é loucura. Ele murmurou contra a boca dela. Vão descobrir. Vão falar. Vão. Não me importo. Isabela o interrompeu. Você se importa? Adrian recuou o suficiente para olhar nos olhos dela. Eu deveria. Pela minha carreira, pela minha posição, por tudo que construí. Eu deveria te mandar embora agora e nunca olhar para trás. Mas não consigo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Não consigo deixar você ir. Alguém passou no corredor, vozes se aproximando.
Ambos congelaram. Adrian recuou relutantemente, reajustando o terno, recompondo a máscara. Mas quando seus olhos encontraram os dela uma última vez antes de abrir a porta, havia promessa neles. Isto estava longe de terminar. O envelope chegou numa terça-feira, entregue diretamente ao Sr. Ashworth durante sua rara visita à mansão. Isabela não pensou nada sobre isso até ver Adrian parado na porta do escritório do patrão, o rosto uma máscara de mármore, segurando papéis com dedos que tremiam quase imperceptivelmente. Quando seus olhos se encontraram através do corredor, havia algo neles que fez o estômago dela despencar. Eles sabiam. Adrian desapareceu no escritório. Isabela continuou trabalhando, mas cada nervo estava em alerta. 1 hora depois, Marta encontrou na lavanderia. Adrian quer ver você no escritório dele. Agora. O rosto da cozinheira estava sério. E Isabela? Seja cuidadosa. O escritório de Adrian ficava no 3º andar, uma sala modesta comparada ao resto da mansão, mas organizada com precisão militar. Ele estava junto à janela quando ela entrou, ainda segurando os papéis, olhando para os jardins. Feche a porta. A voz dele estava controlada demais. Isabela obedeceu, o coração martelando. O que aconteceu? Por que você não me contou? Adrian virou-se, e havia dor naqueles olhos. Sobre o processo? Sobre estar sendo investigada por suposto roubo de propriedade intelectual? O mundo inclinou. O quê? Seu antigo sócio. Ele está processando você por roubo dos projetos. Adrian jogou os papéis na mesa. Os Ashworth receberam uma investigação de antecedentes completa. Aparentemente, alguém achou prudente verificar todos os funcionários. Isabela pegou os documentos com mãos trêmulas. Lá estava tudo: a acusação formal, os projetos em disputa, a narrativa completamente distorcida pintando-a como ladra oportunista. Ele inverteu tudo. Fez parecer que eu roubei dele. Eu não. Sua voz falhou. Adrian, não é verdade. Ele roubou de mim, eu tentei denunciar, ele me destruiu e agora está. Eu sei. As palavras de Adrian a interromperam. Isabela ergueu os olhos. O quê? Eu sei que ele roubou de você. Adrian pegou outro conjunto de papéis de sua gaveta. Passei os últimos 3 dias investigando. Conversei com ex-funcionários do escritório dele, encontrei registros de timestamps dos arquivos originais, consegui depoimentos de fornecedores. Ele colocou tudo na frente dela. Tenho evidência suficiente para provar que você criou aqueles projetos. Todos eles. Isabela olhou para a pilha de documentos, depois para Adrian, atordoada. Você fez isso por mim. Usei cada contato que tenho. Chamei favores de anos. Ele passou a mão pelo cabelo, destruindo o penteado perfeito. Arrisquei minha posição, minha reputação, porque se os Ashworth descobrirem que interferir. Por quê? A pergunta saiu quebrada. Por que você arriscaria tudo? Adrian deu a volta na mesa, parando na frente dela. As mãos dele encontraram o rosto dela, forçando-a a encará-lo. Por que ver você apagada, escondida, fingindo ser menos do que é, me mata um pouco a cada dia. A voz dele estava rouca. Porque você é brilhante e talentosa e merece ter seu trabalho reconhecido. Por quê? Ele fez uma pausa, e quando falou novamente, foi quase sussurro. Porque eu te amo, Isabela. E quando você ama alguém, protege. Não importa o custo. As lágrimas que Isabela tinha segurado por 2 anos finalmente caíram. Adrian. Não chore. Ele limpou as lágrimas com os polegares. Por favor, não chore. Eu não suporto. São lágrimas boas. Ela riu através do choro. Ninguém lutou por mim antes. Então todas as pessoas na sua vida foram idiotas. Adrian a puxou para um abraço apertado. Por que você vale toda a luta? Isabela enterrou o rosto no peito dele, respirando o aroma familiar de sândalo e café, sentindo o coração dele bater forte contra sua bochecha. Ele me ama. Adrian Beaumont me ama. Eu também te amo. As palavras saíram abafadas contra o terno dele. Deus, eu te amo tanto que dói. Os braços dele apertaram ao redor dela.
Ficaram assim por um longo momento, apenas segurando um ao outro, dois náufragos finalmente encontrando porto. Então Adrian recuou suavemente, as mãos ainda no rosto dela. Isabela, com essas evidências, você pode lutar de volta. Pode limpar seu nome, reconstruir sua carreira. E nós? Ela perguntou baixinho. Nós. Ele sorriu, triste. Vamos descobrir. Juntos. Naquela noite, pela primeira vez, Adrian bateu na porta do quarto dela. Isabela abriu, e ele simplesmente estendeu a mão. Ela a tomou. Ele a levou para seu próprio quarto, maior que o dela, mas ainda modesto, ainda parte dos aposentos dos funcionários. Mas quando fechou a porta e puxou-a para seus braços, nada disso importava. Eles se despiram devagar, reverentemente, como se revelassem tesouros sagrados. As mãos de Adrian tremiam quando abriram os botões do uniforme dela, e Isabela sorriu contra os lábios dele. Estou nervoso. Ele confessou, a testa encostada na dela. Nunca, ninguém significou o que você significa. Eu também. Isabela beijou-o suavemente. Estamos nervosos juntos. Eles caíram na cama estreita, entrelaçados, explorando-se com toques que eram parte reverência, parte urgência. Adrian a beijou como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando, as mãos traçando cada curva, memorizando cada suspiro. Quando finalmente se uniram, foi com ternura que contrastava com a paixão que os consumia. Adrian murmurou o nome dela como oração, e Isabela o segurou como se pudesse fundir-se com ele. Depois, deitados entrelaçados na escuridão, Adrian traçou padrões preguiçosos nas costas dela. Atravessamos o ponto sem volta. Ele disse baixinho. Bom. Isabela beijou o peito dele. Não quero voltar. Nem eu. Ele a puxou mais perto. Mas Isabela, vai ficar mais difícil agora. As pessoas vão falar. Vão julgar. Deixe falarem. Ela ergueu a cabeça para olhar para ele. Nada que digam vai mudar o que sinto. Adrian sorriu, genuíno, livre, lindo. E beijou-a novamente, mais devagar desta vez, saboreando. Eles adormeceram assim, entrelaçados, finalmente completos. Mas ambos sabiam, a verdadeira batalha estava apenas começando. Manter segredo na mansão Ashort revelou-se impossível. Funcionários que passavam décadas juntos desenvolviam instinto aguçado para mudanças na atmosfera, e a mudança entre Adrian e Isabela era sísmica. Olhares que duravam segundos demais. Sorrisos compartilhados através de salas lotadas. A forma como Adrian suavizou, como se arestas afiadas tivessem sido lixadas por mãos gentis. Todo mundo sabe. Marta corneu Isabela na despensa uma semana depois. Ainda não falaram abertamente, mas os sussurros começaram. Nós somos cuidadosos. Isabela insistiu, mas até ela ouvia a fragilidade na própria voz. Querida, vocês se olham como se o resto do mundo não existisse. Não há cuidado suficiente para esconder isso. Marta suspirou. Só, preparem-se. Quando os Ashort descobrirem, haverá consequências. As consequências chegaram numa sexta-feira chuvosa. Isabela estava arrumando a sala de jantar quando sentiu olhos sobre ela. Adrian estava na entrada, o rosto inexpressivo, mas havia algo errado na rigidez de seus ombros. Atrás dele, o Sr. Ashort observava com expressão calculista. Senhorita Navarro, pode nos dar um momento? A voz do Sr. Ashort era cordial, mas gelada. Isabela saiu, mas não foi longe. Ficou do outro lado da porta, o coração martelando, captando fragmentos da conversa. Sua eficiência era impecável, Beaumont. Claramente comprometido agora. Relacionamento inapropriado com subordinada. Questão de profissionalismo. Então veio a frase que congelou o sangue dela. Termine o relacionamento ou encontre outro emprego. Você tem até segunda-feira para decidir. Isabela afastou-se da porta, náusea subindo. Não. Não assim. Ela encontrou Adrian horas depois no Jardim dos Fundos, onde funcionários raramente iam. Ele estava sentado num banco de pedra sob um salgueiro, a gravata afrouxada, o rosto nas mãos. Quando ouviu os passos dela, ergueu a cabeça, e havia derrota nos olhos dele. Você ouviu? Não foi pergunta.
Ouvi. Isabela sentou-se ao lado dele, pegando sua mão. Adrian, eu vou embora. Hoje mesmo. Vou falar com os Ashort, explicar que... Não. Ele apertou os dedos dela. Você não vai a lugar nenhum. Mas seu trabalho. 15 anos. Adrian riu sem humor. 15 anos nesta mansão. Construí minha vida inteira em torno deste lugar. Achei que era identidade, propósito. Mas sabe o que percebi? Ele virou-se para ela. Era apenas medo. Medo de ser insignificante. De ser descartável. De ser exatamente o que meu pai foi, facilmente substituído e rapidamente esquecido. Você não é seu pai. Isabela disse ferozmente. Não. Adrian concordou. Porque meu pai nunca teve coragem de escolher amor sobre dever. E eu vou. Adrian, não. Mas ele a silenciou com um beijo suave. Isabela, esta mansão é gaiola dourada. Eu sabia disso intelectualmente, mas nunca senti até você. Ele segurou o rosto dela. Você me mostrou que existe vida além destas paredes. Que eu sou mais que meu cargo. Mas é sua carreira. Sua reputação. E você é meu coração. Ele disse simplesmente. Eu escolho você. Sempre. Naquela noite, deitados no quarto dele pela última vez, Adrian contou tudo. Sobre crescer nos bastidores de mansões, filho invisível de empregados invisíveis. Sobre assistir o pai morrer aos 52, desgastado por décadas de serviço, tendo trabalhado até o último dia sem um único agradecimento dos patrões. Sobre a mãe que limpou casas até as mãos sangrarem, que insistiu que Adrian seria diferente, melhor, maior. Ela morreu orgulhosa de mim. A voz dele quebrou. Porque eu tinha chegado onde ela sonhou. Mordomo-chefe. Respeitado. Seguro. Mas Isabela. Ele a puxou mais perto. Ela nunca me viu realmente feliz. Porque eu não sabia como ser. E agora? Isabela sussurrou. Agora estou aterrorizado. Adrian confessou. Não tenho ideia de quem sou fora desta mansão. Não sei o que fazer, aonde ir. Pela primeira vez em 15 anos, não tenho plano. Então descobriremos juntos. Ela beijou-o suavemente. Sem planos. Sem controle. Apenas, vivendo. Vivendo. Ele repetiu a palavra como se experimentasse idioma estrangeiro. Então sorriu. Eu gosto disso. Eles fizeram amor naquela noite com urgência desesperada de pessoas se agarrando à tábua de salvação. Adrian a tocou como se estivesse memorizando, cada carícia uma promessa silenciosa. Isabela respondeu com igual intensidade, mostrando com o corpo o que palavras não conseguiam expressar. Depois, na escuridão perfumada de suor e sexo, Adrian falou no cabelo dela. Eu passei a vida sendo controlado pelo medo. Medo de não ser bom o suficiente. De decepcionar. De ser descartável. Ele fez uma pausa. Não vou fazer isso com você. Não vou te prender como fui preso. Não vou deixar medo governar nós. Então o que vamos fazer? Isabela perguntou. Vamos ser corajosos. Ele disse. Juntos. Na segunda-feira de manhã, Adrian Beaumont entrou no escritório do Sr. Ashort às 7 em ponto, vestindo seu melhor terno, postura impecável. 15 minutos depois, saiu sem emprego pela primeira vez em sua vida adulta. Isabela o esperava no portão dos fundos, uma pequena mala na mão. Quando ele se aproximou, ela viu, não havia derrota no rosto dele. Havia algo que parecia suspeitamente como alívio. Pronta? Ele estendeu a mão. Pronta. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Eles atravessaram o portão juntos, deixando para trás a mansão Ashort, as regras, a hierarquia, a prisão. Rafael observou da janela da cozinha, sorrindo. Marta limpou uma lágrima. Outros funcionários acenaram discretamente. Adrian olhou para trás uma última vez. 15 anos de sua vida resumidos naquela estrutura imponente. Então olhou para Isabela, e soube. Tinha feito a escolha certa. Para onde agora? Ela perguntou enquanto caminhavam pela rua arborizada. Não faço ideia. Adrian riu,
E o som era livre, genuíno. E está tudo bem. Isabela apertou a mão dele. Mais que tudo bem. É perfeito. 2 meses vivendo num apartamento de um quarto em Pinheiros ensinaram a Adrian Beaumont mais sobre si mesmo do que 15 anos na mansão Ashort. Ele aprendeu que café instantâneo às 7 da manhã era aceitável. Que meias não precisavam ser dobradas em quadrados perfeitos. Que ele podia rir alto, dormir até tarde, deixar louça na pia sem que o mundo desmoronasse. Aprendeu que podia ser feliz. Você está sorrindo para a torrada. Isabela observou da porta do quarto, vestindo apenas a camisa dele, cabelo bagunçado de sono. Queimei a torrada. Adrian mostrou o pão carbonizado. E estou sorrindo mesmo assim. Quem é você e o que fez com Adrian Beaumont? Ela rodeou os braços ao redor da cintura dele por trás, beijando entre as omoplatas. Não sei. Ele virou-se, puxando-a para seus braços. Mas estou gostando de conhecê-lo. A vida não era fácil. O dinheiro que Adrian economizou durante anos sumia rapidamente. Isabela trabalhava meio período numa cafeteria enquanto preparava seu caso legal contra o ex-sócio. Adrian fazia trabalhos freelance de consultoria de etiqueta, mas nada permanente. Eles comiam macarrão instantâneo na maioria das noites, lavavam roupa na lavanderia pública, caminhavam em vez de usar transporte. Mas eram ridiculamente, absurdamente felizes. Recebemos proposta. Isabela entrou no apartamento numa tarde de abril, um envelope na mão, os olhos brilhando. Adrian estava no pequeno sofá, laptop aberto, trabalhando numa apresentação. Proposta de quê? Daniela Torres. Lembra que te falei dela? Arquiteta que trabalhou comigo antes. Antes de tudo. Isabela sentou-se ao lado dele, nervosa. Ela abriu o escritório próprio. Quer que eu me junte a ela. Como sócia. O coração de Adrian fez algo estranho. Isabela, isso é incrível. É em Brasília. As palavras saíram rápidas. O escritório dela está decolando lá. Grandes contratos comerciais. Seria começo do zero, mas seria meu. Minha carreira de volta. Adrian fechou o laptop lentamente. Brasília. Eu sei. Isabela pegou as mãos dele. É longe. É mudança enorme. E você está começando a construir clientes aqui, e você deveria aceitar. Ele disse. O quê? Isabela, você passou 2 anos escondida. 2 anos fingindo ser menos do que é. Adrian apertou os dedos dela. Esta é sua chance de voltar. De ser arquiteta novamente. De reconstruir tudo que roubaram de você. Mas e você? Os olhos dela estavam cheios. E nós? Nós. Adrian sorriu, triste. Vamos descobrir. Mas, amor, eu não posso ser a razão pela qual você não persegue seus sonhos. Passei a vida sendo controlado pelo medo, por outros, por expectativas. Não vou fazer isso com você. Isabela puxou as mãos dele. Você está me mandando embora? Estou te libertando. Ele segurou o rosto dela. Como você me libertou? Não. Lágrimas corriam pelo rosto dela agora. Não assim. Não depois de tudo. Então como? Adrian limpou as lágrimas com os polegares. Me diga como fazemos isso funcionar sem que um de nós sacrifique tudo. Isabela ficou em silêncio por longo momento. Então, lentamente, seu rosto mudou. Você vem comigo. Isabela. Não. Ela se levantou, andando pelo apartamento minúsculo. Pense nisso. Você trabalha como consultor freelance. Pode fazer isso de qualquer lugar. Eu vou ter escritório estabelecido, renda estável. Podemos. Ela parou, virando-se para ele. Podemos recomeçar. Juntos. De verdade desta vez. Não fugindo de algo, mas correndo em direção a alguma coisa. Adrian olhou para ela, cabelo selvagem, olhos brilhando com possibilidade, corpo vibrando com energia que ele não via desde que se conheceram. Ela está viva novamente. Você tem certeza? Ele perguntou baixinho. Brasília é longe de tudo que conhecemos.
Seria começar do absoluto zero. Bom. Isabela voltou para ele, ajoelhando-se entre suas pernas, as mãos nos joelhos dele. Por que precisamos apagar o que fomos e descobrir quem podemos ser? Juntos. Adrian puxou-a para cima, para seu colo, enterrando o rosto no cabelo dela. Recomeçar. Zero absoluto. Sem regras, sem hierarquias, sem gaiolas. Estou com medo. Ele confessou. Eu também. Ela segurou o rosto dele. Mas estou mais com medo de acordar daqui a 10 anos arrependida de não ter tentado. Então tentamos. Isabela sorriu, largo e livre. Então tentamos. Naquela noite, eles fizeram amor no chão do apartamento, cercados por caixas meio empacotadas, planos meio formados, futuros meio assustadores. Mas pela primeira vez, nenhum dos dois estava olhando para trás. Uma semana depois, Adrian fez a ligação que vinha adiando. Marta, sou eu. Adrian. A voz da cozinheira estava calorosa. Como você está, querido? Bem. Realmente bem. E ele estava. Marta, lembra aquele anel da minha avó que você guarda para mim? Houve pausa significativa. O anel. Preciso dele. Adrian olhou para Isabela dormindo na cama deles, cabelo espalhado no travesseiro, rosto pacífico na luz da manhã. Em breve. Marta riu, baixo e emocionada. Sobre tempo, menino. Sobre tempo. Adrian desligou e voltou para a cama, deitando-se cuidadosamente para não acordá-la. Mas Isabela se virou, enroscando-se nele ainda meio adormecida. Te amo. Ela murmurou. Te amo também. Ele beijou a testa dela. Mais do que palavras conseguem dizer. Mostre-me então. E ele mostrou. Com mãos e lábios e corpo, ele mostrou. E quando finalmente adormeceram novamente, entrelaçados e completos, Adrian soube. Estava exatamente onde deveria estar. 6 meses em Brasília transformaram Isabela Navarro numa versão de si mesma que ela havia esquecido que existia. Seu cabelo estava mais longo, solto na maioria dos dias, emoldurado o rosto que agora sorria facilmente. O escritório que dividia com Daniela era modesto mas crescendo. 3 projetos comerciais, 2 residenciais, e o reconhecimento lento mas constante de que ela era talentosa, ética, brilhante. Adrian a observava de sua mesa no canto, onde gerenciava sua própria empresa de consultoria que, surpreendentemente, prosperava. Quem diria que anos de perfeição obsessiva se traduziriam tão bem para ensinar executivos sobre etiqueta corporativa e gestão elegante? Você está me olhando de novo. Isabela disse sem erguer os olhos da planta arquitetônica. Não consigo evitar. Adrian sorriu. Você é linda quando está concentrada. Lisonjas não vão fazer você escapar de cozinhar hoje à noite. Mas ela estava sorrindo. Que bom que eu planejei algo especial então. Isso fez Isabela erguer os olhos. Especial como? Você vai ter que esperar. Adrian fechou o laptop, levantando-se. Termine aí. Encontro você em casa às 7. O apartamento deles em Brasília era pequeno, 1/4 em prédio sem luxos da mansão Ashort. Mas tinha varanda com vista para o pôr do sol, cozinha onde eles dançavam enquanto preparavam jantares imperfeitos, e cama onde faziam amor sem pressa, sem medo, sem se esconder. Era lar. Quando Isabela abriu a porta às 7:05, o aroma de algo queimando a recebeu. Ela riu, largando a bolsa. Adrian, você queimou o jantar de novo. Tecnicamente, chamucei. Ele apareceu da cozinha, um avental ridículo amarrado na cintura, farinha no cabelo. Mas a intenção estava perfeita. Isabela olhou ao redor. A pequena mesa de jantar estava posta com velas, flores silvestres num vaso improvisado, 2 taças de vinho. Música suave tocava do speaker Bluetooth. E Adrian estava ali, não no terno impecável de antes, mas em jeans e camisa de botão com mangas enroladas, completamente humano e absolutamente lindo. O que é tudo isso? Jantar. Adrian puxou a cadeira para ela. Sente-se. O jantar foi desastre delicioso. Frango meio cru, arroz grudento, salada murcha. Mas eles riram através de cada mordida, compartilhando vinho barato e histórias do dia.
Isabela contou sobre cliente difícil. Adrian reclamou de empresário que insistia que gritar era estilo de gestão autêntico. 6 meses atrás, Isabela disse, limpando lágrimas de rir, você teria ficado horrorizado com este jantar. 6 meses atrás, eu teria ficado horrorizado com esta vida inteira. Adrian concordou. Agora, não trocaria por nada. Nem pela mansão Ashort, todo aquele luxo. Isabela. Ele pegou a mão dela através da mesa. Aquela mansão era prisão dourada. Isto. Ele gesticulou para o apartamento modesto, o jantar queimado, a vida imperfeita. Isto é liberdade. Depois do jantar, eles lavaram louça juntos, quadris colidindo na cozinha minúscula, cantando desafinados com a música. Adrian lavava, Isabela secava, e era tão comum, tão doméstico, tão perfeitamente normal que o coração dele doía de felicidade. Vamos para a varanda. Ele sugeriu quando terminaram. O pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa, o ar ainda quente de dia brasiliense. Eles se sentaram no sofá pequeno que haviam encontrado num brechó, Isabela enroscada contra Adrian, sua cabeça no ombro dele. Lembra da primeira vez que nos vimos? Adrian perguntou baixinho. Como poderia esquecer? Você estava tão intimidador, tão frio. Estava aterrorizado. Ele confessou. Porque olhei para você e soube, imediatamente, que você era perigosa. Perigosa? Isabela ergueu a cabeça. Para meu controle. Minha ordem. Toda a estrutura cuidadosa que construí. Adrian virou-se para ela. Você entrou naquela mansão e começou a demolir minhas paredes desde o primeiro momento. Sinto muito. Mas ela estava sorrindo. Não sinta. Ele segurou o rosto dela. Por que você me libertou? Me mostrou que eu era mais que meu trabalho, mais que meu medo, mais que a gaiola que construí. Adrian. Espera. Ele se levantou, estendendo a mão. Vem aqui. Isabela deixou-se ser puxada para cima, confusa. Adrian a posicionou perto da balaustrada, onde a luz do pôr do sol a banhava em dourado. Então, lenta e deliberadamente, ele se ajoelhou. O mundo parou. Oh meu Deus! Isabela cobriu a boca, lágrimas já brotando. Isabela Navarro. Adrian tirou uma caixa pequena do bolso. Passei a vida recebendo ordens. Sendo controlado. Controlando. Mas você me ensinou que amor não é sobre controle. É sobre escolha. E eu escolho você. Todos os dias, para sempre, eu escolho você. Ele abriu a caixa, revelando anel simples de ouro com pequeno diamante. Casa comigo? Não como seu patrão ou superior, mas como seu igual. Seu parceiro. Seu amor. Sim. A palavra saiu engasgada em soluço. Sim, sim, 1000 vezes sim. Adrian deslizou o anel no dedo dela com mãos que tremiam, e então ela o puxou para cima, beijando-o com toda a paixão, todo amor, toda a gratidão que sentia. Eles ficaram ali na varanda, enroscados um no outro, enquanto o sol se punha sobre Brasília, sobre suas vidas novas, sobre futuros que tinham coragem de construir juntos. Mais tarde, na cama, corpos entrelaçados e saciados, Isabela traçou a linha do maxilar dele. Não preciso mais de ordens, Adrian. Ela sussurrou. Só preciso de você. Você me tem. Ele beijou a palma da mão dela. Para sempre. Para sempre. Ela concordou. E pela primeira vez em suas vidas, ambos acreditavam completamente. O amor era real, a liberdade era possível, e juntos podiam ser absolutamente qualquer coisa. Fora da janela, a cidade brilhava com 1000 luzes de promessas. Dentro do apartamento, 2 corações finalmente livres batiam em sincronia perfeita. O jogo de hierarquias havia terminado. O amor havia vencido. E eles eram, finalmente, extraordinariamente, perfeitamente livres. E assim termina a história de Adrian e Isabela. 2 corações que encontraram liberdade um no outro. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e comenta o que achou. Qual foi a parte que mais te emocionou? Nos vemos na próxima história do Conto Raso Story. Até lá!